A modulação em frequência, então. A modulação em frequência surgiu aí em torno dos anos 30 e foi se difundindo depois a nível comercial. Ela tem essa grande vantagem que ela é muito mais menos suscetível a interferência e ruído do canal, tudo mais. E como ela já foi difundida numa época em que já tinha melhores semicondutores, já era mais dominada esses todos os aspectos relacionados com ondas de radiofrequência e implementação de circuitos eletrônicos, comercialmente ela já foi alocada numa banda de frequências mais alta também, e também resulta então em antenas menores, que para nós elas são muito mais portáteis, né? A representação matemática da FM não tem muitos passos aqui, ela é bastante mais simples, que é uma onda, o sinal FM é uma onda com amplitude constante, que é composta por uma componente dentro do cosseno constante, que é simplesmente a função a frequência da portadora e o tempo, e uma componente variável aqui. Essa componente variável contém uma representação aqui dentro do sinal modulante. De novo, a portadora é uma alta frequência, a frequência da portadora, e a modulante é o sinal contendo essa informação. Aqui está em FM, frequência máxima da onda modulante. Esse coeficiente que está no meio aqui, vocês podem imaginar que ele vai relacionar o quanto vai ficar próxima da frequência da portadora e o quanto vai desviar da frequência da portadora o sinal gerado. Porque se a gente mexe no argumento do cosseno, a gente não muda a amplitude dele, mas a gente faz ele excursionar mais na faixa de frequência para um lado ou para o outro. Então, a parte fixa está ali, 2π fc tempo, e essa parte variável que contém a nossa informação. De novo, a gente vai ter aquele efeito de que existe uma onda aproximadamente no centro e bandas laterais em torno dela. A representação do espectro aqui, que a gente pode olhar, é para um sinal genérico aqui que é razoavelmente suave. O que acontece quando se modula a frequência de uma portadora com esse sinal, com a intensidade desse sinal? Se joga ao mesmo tempo mais ΔF e menos ΔF aqui, com os limites de excursão da frequência da portadora, e também em torno da portadora existe um pequeno componente aqui que é o FM, porque a FM representa a frequência modulante e ela em geral é pequena em relação à frequência da própria portadora, ao desvio permitido da frequência da portadora. Assim, quanto maior o desvio permitido da frequência da portadora, mais fácil é de discriminar os sinais e conseguir acompanhar ele claramente. Eu vou pular diretamente os exemplos aqui embaixo para ficar mais claro essa questão. Se eu tenho aqui uma onda que é definida como banda larga, vou voltar logo em seguida ao conceito de banda larga, com uma frequência de 1 MHz e desvio permitido de 400 kHz, desvio máximo, ela vai ter esse comportamento aqui. Você consegue observar claramente aqui que horas a frequência está menor e horas a frequência está bem maior no sinal, né? Visualmente isso é possível de determinar, seguindo aproximadamente o que é esse sinal modulante em azul aqui atrás. No espectro, ela fica mais distribuída aqui. Vocês conseguem ver que tem uma frequência na frequência da portadora aqui em 1 MHz e tem um monte de componentes laterais aqui. Porque ela se espalhou exatamente mais para conseguir ser bem diferenciável. Horas ela bastante mais alta frequência, horas ela bastante mais baixa. Já se eu fizer um desvio pequeno, que é uma frequência de 1 MHz e um desvio só de 20 kHz permitido, visualmente a gente nem consegue perceber a diferença dela aqui, né? Olha só, basicamente o sinal resultante é uma frequência quase constante, a olho nu assim não se diferencia ela. Mas no espectro ela criou duas bandas laterais lá, que é uma característica bem parecida com a AM. Quer dizer, quando eu amplifico só, quando eu modulo só a amplitude do sinal, ou quando eu modulo a frequência dele com uma banda estreita, permitindo uma variação pequena, ela é basicamente o mesmo resultado, como se ocupa o espectro. A vantagem do FM está exatamente nessa situação aqui, em que se modula mais a frequência. Portanto, a FM de banda larga apresenta um claro maior ganho de fidelidade por ser mais imune à interferência e ruído.
A FM de banda estreita não tem um comportamento melhor do que a AM normal mesmo. Tendo em vista esse entendimento aí, de que pode se modular mais ou menos, a gente define então o índice de modulação como sendo o desvio máximo permitido na frequência da portadora sobre a frequência máxima do sinal modulante. Vocês conseguem ver que tem uma relação entre frequências agora? Olha só, horas a frequência da portadora pode pular lá para, como no exemplo, 1,4 MHz, e horas ela pode pular para 1-04, 600 kHz só. Isso mostra um índice de modulação grande. Então, quando esse H é pequeno, significa, basicamente, o desvio na frequência da portadora é igual ou menor do que o desvio de frequência da própria modulante. Ele é considerado de banda estreita e vai ter aquele desempenho parecido com a AM. E ocupação do espectro 2 vezes a maior frequência da FM. Que, se a gente voltar lá na AM, é a mesma definição. A ocupação do espectro. Então, uma FM de banda estreita tem a mesma ocupação que uma AM de banda estreita. A AM que não tem controle da banda, na verdade. E não tem nenhum ganho, claro. Quando se adota H muito maior que 1, ou maior que 1, ou digamos a partir de 4 é visível assim, diferenciação, a gente chama de FM então de banda larga. E aí sim ela vai ocupar, observando esse diagrama de frequências aqui, 2 vezes a largura no espectro, porque ora ela vai estar mais ΔF, que é a máxima desvio permitido, ora ela vai estar menos ΔF. E sobre ele ainda, vocês conseguem ver que tem uma réplicazinha pequena do espectro, que é o espectro do sinal ali. Então, em relação a ela, ainda o espectro do sinal vai variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então, a ocupação de banda total dela é 2 vezes o desvio máximo de frequência, vezes 2 vezes ainda a frequência máxima do sinal modulante. Como aqui, em geral, se permite um desvio de frequência muito maior do que a própria frequência do sinal contida, dá para se aproximar aproximadamente como 2 vezes o ΔF, que é um parâmetro próprio da modulação. Então, índices de modulação grandes, aqui sim, ele é mais significante esse ganho de desempenho em relação a AM. O índice de modulação, então, implica maior largura de banda, o que não é controlável com AM, por exemplo. E um exemplo aqui sobre quanto maior é o ganho de fidelidade da onda, quando se dobra o desvio máximo de frequência, o ΔF, se multiplica por 8 a relação sinal-ruído no receptor. Então, se consegue seguir com maior fidelidade ainda esse sinal FM. Bom, só interessante lembrar, tem os 2 tipos de modulação, banda estreita e banda larga. Banda estreita ela tem um comportamento espectral parecido com a AM, e banda larga, então, vão surgir todas aquelas componentes, uma distribuição muito maior aí. Se vocês repararem em alguma coisa especial em relação à FM, eu posso perguntar antes de avançar para o conteúdo, como é que eu vou implementar então isso aqui? Se essas várias componentes aqui eu não consigo gerar por um simples efeito não linear. Multiplexação, não sei. Não faço ideia. Multiplexação, Talvez dobrar o tamanho da frequência? É não só dobrar, né? Ela tem que variar numa faixa contínua. Se eu tenho um sinal contínuo na entrada, se eu fosse ter um sinal digital, eu poderia alternar entre 2 fontes de frequência diferentes, né? Mas aqui é um sinal contínuo, então eu quero poder ter essa excursão aí. Bom, se a gente olhar bem assim, talvez a solução para implementar isso aqui seja efetivamente um oscilador que você consiga controlar, né, a frequência de oscilação dele. Então, soluções para implementar ela são controlar a frequência de um sinal. Essa figura, desculpe, ficou mal posicionada aqui, ela deveria ficar mais para baixo, que é um oscilador controlado. Desconsiderem a figura por enquanto. Desculpa, eu acho que ela saltou do tópico de baixo para cá por um engano. O oscilador controlado, ele pode ser tanto implementado por um oscilador LC, que a gente consegue fazer lá com um amplificador operacional e alguns capacitores indutores. Eu consigo fazer ele oscilar em torno de uma frequência determinada. E para conseguir variar levemente essa frequência, eu uso um capacitor variável. Por exemplo, com tensão.
Isso aqui é na maior parte dos receptores que a gente vê aí, faça você mesmo, de FM, eles usam um capacitorzinho, que é um capacitor que tem um efeito não linear. Eu comentei ontem na aula de Fundamentos de Microeletrônica que alguns tipos de capacitores fabricados são não lineares, tipo aqueles capacitores que usam junções PN, inversamente polarizados. Eles são interessantes para essa aplicação. Você ajusta o nível médio de tensão sobre esse capacitor e automaticamente varia a capacitância dele. Portanto, para um oscilador, ele varia a frequência de oscilação. Então, essa variação da frequência de oscilação pode ser usada para fazer um modulador FM. E a segunda forma, que é mais implementada e é mais comum, é usar um PLL, que está para Phase Locked Loop. Vocês veem lá em alguma coisa de eletrônica, talvez em sinais de sistema, laços de controle e realimentação. O que a gente vê geralmente, um laço de controle e realimentação de tensão, valor de tensão absoluto. Mas um PLL ele funciona por meio de se medir a variação de fase entre dois sinais e controlar essa variação de fase por meio de tentar seguir um sinal. Eu tenho um sinal com uma onda constante e eu gero um outro derivado desse. Mas esse outro sinal é gerado por um oscilador controlado, como um oscilador controlado por tensão. E observando a relação de fase entre os sinais, eu consigo levemente mexer nesse oscilador controlado para, ora, botar a frequência um pouquinho acima da frequência de referência, ora um pouquinho abaixo e fazer, então, a modulação em frequência. Nós temos um exemplo de como fazer um oscilador controlado para implementar FM. Apesar de que a maior parte dos osciladores eles têm efeitos não lineares, então a gente vai ver que também não é tão fácil assim gerar um sinal puro FM bem definidinho. Os demoduladores FM têm a mesma questão, eles precisam ter um oscilador local com a frequência que se deseja receber e implementar de novo um laço de controle e realimentação e tentar seguir essa frequência por meio de um PLL. Ou então pode utilizar esse princípio, um princípio bem básico, que é por meio de um filtro que não está sintonizado exatamente na frequência de interesse, que eu marquei aqui, por exemplo, no ganho de um filtro similar àquele que nós vimos lá da moduladora M, eu sintonizo o filtro numa frequência adjacente, muito próximo da frequência FM que eu quero. O que vai acontecer? À medida que varia a frequência do sinal, varia um pouquinho o ganho do filtro. Horas é maior, horas é menor. Então eu fiz a conversão de um sinal que era modulado só em frequência para modulado em amplitude. E com o sinal modulado em amplitude eu posso usar qualquer um daqueles detectores de envelope, assim como tinha aquele exemplo, aquele circuito acima lá, e fazer então o reconhecimento do sinal por meio de um demodulador AM. Os rádios comerciais eles têm switches para trocar entre rádio AM e FM, porque comercialmente eles ocupam bandas diferentes, né? Mas caso tivessem sinais AM e FM transmitidos na mesma banda, a troca de modulador seria bastante simples, porque o processo de modulação FM pode ser realizado através do modulador AM, simplesmente usando essa técnica de um filtro sintonizado próximo à frequência e não exatamente no centro da frequência. Vamos aproveitar agora então e abrir alguns recursos que tem ali no Moodle. Deixa eu abrir a pasta aqui para ver o nome do arquivo. Modulador FM Current Oscillator. Eu botei lá na pasta de recursos. E aí eu vou pedir para vocês que abram aqui. E a gente pode olhar junto e tentar entender qual é o princípio desse circuito. Vocês conseguem abrir o LT Spice aí? Alguém me confirma só se o circuito está igual lá como eu estou apresentando aqui. Pode ser que eu tenha alguma modificação pequena que eu tenha feito aqui na minha versão do circuito. Mas acredito que está bem fiel lá. O princípio de funcionamento desse circuito é... Aqui existem 3 portas lógicas NOT implementadas. Um transistor PMOS ligado na alimentação positiva e um NMOS na negativa. Esses 3 portas NOT aqui estão no laço de forma que eles não são estáveis. Toda vez que um sinal está alto, o seguinte está baixo, o seguinte está alto.
Então ele força o primeiro a voltar para baixo. Então é um circuito instável que vai ficar oscilando sempre. Para controlar a frequência de oscilação, eu tenho um transistor aqui embaixo. Eu controlo a polarização dele para a hora aumentar e a hora diminuir a corrente dele. E quanto maior a corrente que ele fornece, que ele drena desse conjunto aqui, maior vai ser a frequência de oscilação. Porque mais rápido vão carregar e descarregar esses capacitores pequenos que tem aqui para fazer a oscilação. Então, esse laço aqui, junto com esse transistor que controla uma corrente constante, ele se comporta como um oscilador. Com frequência constante, inicialmente. Para tornar ele um oscilador e modular a frequência, eu injeto um pequeno sinal aqui no gate, que é muito menor do que a tensão média de polarização dele. É um pequeno desvio só na tensão de gate, que vai causar um pequeno desvio na corrente do MOSFET e vai fazer então que horas oscile mais rápido, horas mais devagar. Eu vou rodar a simulação aqui. Vou dividir a tela aqui. Aqui, quase terminou minha simulação. Eu estou olhando a corrente nesse dreno desse transistor M7. No início eu deixo ela constante, para a gente verificar que ele está funcionando simplesmente como um oscilador. E depois eu faço, por injeção de um sinal modulante que inicialmente estava desligado, eu faço pequenas variações na tensão desse gate aqui, para causar uma variação na corrente. Qual é o resultado disso? Eu vou adicionar um outro gráfico aqui. É o nó de saída. O que a gente pode observar aqui no nó de saída? Antes, eu tinha uma onda quase senoidal aqui. A gente pode olhar ela, que ela não é perfeitamente senoidal, ela tem uns efeitos não lineares, mas aproximadamente são seno. E quando inicia a oscilação no sinal modulante, que é a informação que eu estou inserindo, a gente pode observar pequenas variações na frequência dela, mas também surge, em função dessa topologia de oscilador, uma oscilação parasita na amplitude também. Então, nessa topologia de oscilador é impossível só modular a frequência sem nenhuma variação pequena na amplitude. Então eu vou abrir esse sinal aqui, vou dar um zoom aqui na parte de interesse e vou abrir a FFT deles, para a gente verificar como ficou o espectro deles. View FFT. Os sinais não estão marcados aqui. Sinal saída, eu vou marcar também sinal modulante. Dá um OK. Saída e modulante. Aqui. O meu sinal modulante, ele tem... clicar sobre ele e ver a frequência dele lá embaixo. Ele tem 50 kHz. E eu observei que na saída gerou uma faixa de componentes lá em torno de 1 MHz. Então eu vou dar um zoom em torno dessa faixa de 1 MHz para observar os componentes que surgiram lá. Então em saída eu tenho a componente que está centrada bem em 1 MHz. Eu vou adicionar um segundo cursor e vou para o lado aqui. 50 kHz para um lado, 50 kHz para o outro. Primeira componente, resultante da modulação. 100 kHz para um lado, 100 kHz para o outro, a segunda componente. E assim por diante, várias réplicas da frequência da modulante. Então aqui, essas réplicas laterais estão carregando a informação, efetivamente. O que surge aqui mais de indesejado ainda? Em torno de 1 MHz, eu tenho as componentes que me interessam, mas em função daquelas pequenas não linearidades que eu comentei lá do oscilador, ele faz o mesmo efeito em torno de 2 MHz, o mesmo efeito em torno de 3 MHz e assim por diante, apesar de que eles estão bem atenuados. Se a gente observar aqui, só a parte maior do espectro, basicamente ele tem aqui entre menos 14 dB e a segunda está aqui na faixa do menos 33 dB. Então tem 18 dB aqui entre a banda principal, que realmente eu quero gerar, e a banda do primeiro nível de distorção indesejada. Então o sinal FM foi gerado todo aqui em torno daquela forma. O que eu posso fazer nesse sinal FM? Claramente eu consigo mudar essa ocupação da banda aqui se eu diminuir o índice de modulação dele. Então eu posso pegar aquele mesmo modulador lá e diminuir a amplitude dessa variação que eu estou causando na tensão do MOSFET, exatamente pensando em diminuir a faixa utilizada. Então eu posso vir aqui na amplitude dessa fonte, que é a modulante,
e diminuir, por exemplo, um fator de 10 aqui. Vou verificar se isso aqui ficou bom. O fator de 10 ele deve causar menos variação na amplitude, então... Ó, antes variava até mais de 6 microamperes, agora tem uma variação pequenininha. Vou deixar terminar minha simulação aqui, alguns microsegundos. E vou abrir de novo lá o espectro dele. Podemos observar de novo que a modulante está no mesmo componente lá, mas agora em torno da frequência da portadora. Vou botar de novo um cursor aqui. O que a gente enxerga aqui? Que eu basicamente agora tenho a frequência da portadora e poucas componentes laterais. Ou seja, eu diminuí o índice de modulação dele. Pela aparência aqui visual que eu tenho só realmente duas componentes laterais. Então, provavelmente com esse valor de índice de modulação que eu botei, caiu em banda estreita. Aquele H lá é próximo de 1 ou menor que 1. E na situação anterior, que a gente observava várias componentes espectrais, a situação era de banda larga, porque eu já ocupava uma maior parte do espectro e tinha vantagens a modulação FM. Aqui ela tem um desempenho muito parecido com a modulação AM. Eu convido vocês, e quem está acompanhando aí também, a adicionar mais um sinal aqui, que é um sinal que eu gerei aqui embaixo, que eu chamo de FM ideal. Esse FM ideal é gerado por uma fonte exatamente controlada e com... Aqui dentro eu adiciono qual a frequência da portadora que eu quero e a frequência modulante, mas ele gera com um índice de modulação bem controlado aqui, ó, o H aquele. Então esse sinal aqui é um FM ideal. Eu vou adicionar ele junto no espectro para a gente observar o que surgiu de componentes parasitas e o que surgiu de componentes que a gente realmente quer, para comparar. Só para ter claro, esse aqui é o circuito eletrônico que gera de forma real a FM. Isso aqui é um modelo matemático ideal que o LT Spice nos fornece só para uma comparação. Então vou adicionar esse sinal aqui na forma de onda FM ideal. Vou adicionar também a nossa saída lá e vou visualizar o espectro dos dois simultaneamente para ter essa comparação. Aqui. Então, o FM ideal para um sinal similar, duas ondas modulantes similares, seria esse aqui. Ah, dá para ver aqui, ó, que eu não tinha chamado a atenção para isso antes ainda. Aquele meu oscilador não está perfeitamente sintonizado, gerando exatamente 1 MHz, está gerando 1.01 MHz. Até para parâmetros de rádio comercial, isso aqui estaria dentro de uma tolerância e não tem problema nenhum. Já o ideal gera aqui, ó, cravado em 1 MHz, bem certinho, o pico, a portadora. Ok? Eu só botei realmente esse modulador ideal para a gente poder comparar como referência aqui. E por que esse modulador ideal? A gente consegue controlar o índice de modulação e observar como fica o sinal com diferentes índices de modulação. Eu vou fazer rapidamente um teste aqui com 4 de índice de modulação. Então, ok. Vou dar de novo aqui. Agora eu vou focar só nesse modulador ideal, só para a gente observar o que aconteceu quando eu mudei o índice de modulação para 4. É provável que visualmente a gente consiga perceber já a diferença do... Ó, dá para perceber claramente já o modulador ideal. Você percebe a variação da frequência visualmente, mas eu também vou mostrar o espectro dela aqui. Agora a gente viu aquele mesmo espalhamento maior. Esse aqui é o índice de modulação 4, então tem um espalhamento de diversos componentes também em torno de 1 MHz e de forma simétrica. Bom, vamos encerrar aqui essa questão dos circuitos moduladores e demoduladores, que é interessante para a eletrônica, mas que nós não temos que gastar todo o nosso tempo nisso. E vou falar um pouco sobre os parâmetros aqui de radiodifusão FM comercial. A banda dedicada essencialmente à rádio FM comercial é de 88 a 108 MHz. Tem variações dependendo do país, mas quase todos estão aí no meio. Isso vem tanto de convenções aí a nível mundial para evitar interferência de outras aplicações dessa banda, como também para facilitar para os fabricantes que possam exportar os seus rádios para um lado e para o outro. O espaçamento entre as portadoras é definido como 200 kHz. E a largura de banda usada mesmo é em torno de 180 kHz. Só que aí, eu pergunto aí, se a gente tem um sinal
de voz que a gente está transmitindo, que tem, sei lá, 10, 15 kHz, só largura de banda, se utiliza 200 kHz entre as portadoras, por quê? Com FM. Garantia de separação entre as transmissoras? Ok, Não. tem que ter uma separação entre as transmissoras, só que ele efetivamente usa em torno de 180K, então ele usa bastante dessas 200K de separação. Olha só, em relação à frequência da portadora, se a gente pegar lá 88 MHz, ele vai poder ir de 88.1 a 89.9, né? Então, ao mesmo tempo, quanto mais afastadas elas tiverem, menos interferência elas vão gerar, tá certo? A gente não quer ter que fazer filtros ideais, então os filtros reais jogam energia um pouco para fora da banda. E a outra questão é, se eu permito maior excursão, eu posso usar um índice de modulação maior, né? Se o índice de modulação é maior, eu consigo usar a maior fidelidade que a FM permite do que as bandas da AM, né? Então, essa é uma vantagem clara também. Quanto maior a largura de banda que é permitida utilizar, maior o índice de modulação adotado, então ela vai ter aquele ganho de relação sinal-ruído lá que a AM não permite. Eu deixei como curiosidade aqui a lista das rádios do Rio Grande do Sul aqui. É uma baita de uma lista, eu não tinha ideia de como tem bastante rádios no estado. O interessante é que o rádio, as frequências são alocadas de acordo com a região para que regiões próximas não tenham rádios muito próximas. E as mesmas frequências sejam reutilizadas somente a centenas de quilômetros de distância, para realmente não pegar interferência uma na outra, já que essas bandas são licenciadas comercialmente. Aí vocês podem se perguntar, mas o AM não tinha, mas o FM tem estéreo e mono, né? Como é que é carregado um sinal estéreo um sinal mono dentro de um rádio FM? Esse espectro de baixo aqui nos mostra essa questão aí, como é que isso é implementado. Vocês imaginem que sintonizei um rádio em 88 MHz, que é um canal. Passa por um mixer esse sinal, e esse mixer multiplica pela frequência que eu quero capturar, que é 88 MHz. Então, o sinal resultante desse mixer, uma das componentes, também apelando para aquele efeito do mais ou menos FS lá, que a gente usava em modulação AM, né? Uma das componentes vai ser jogada lá para próximo de zero. Vai fazer uma demodulação. Agora esse sinal que está próximo de zero vai ter essa composição aqui. Se eu tiver um dos primeiros rádios AM lá que foram usados e eu simplesmente filtrar a banda audível desse sinal, vai pegar aqui um sinal até 15 ou 20 kHz aqui. Isso aqui eu vou escutar mesmo. Esse é o rádio mono que sempre teve desde o início da implementação da FM. Ah, bom, mas atualmente tem estéreo. Tem estéreo sim. Essa banda aqui de áudio mono, quando ela é decodificada e separada de acordo com o processamento correto, tem uma frequência constante aqui que é gerada só para sincronização do receptor aqui. Podem ver que tem uma de 19 e uma de 38 kHz, né, que está bem no meio aqui. Nessas outras bandas aqui que estão fora do audível, se eu pegar um receptor mono e não souber o que tem ali, eu não vou escutar isso aqui. Eu tenho uma banda que vai enviar o áudio da esquerda menos a direita. Desculpe. Esse aqui menos a direita e esse aqui menos a esquerda. De forma que se eu pegar isso aqui e somar com essas duas bandas residuais aqui individualmente, eu posso separar o canal esquerdo e direito. Para ter o som estéreo efetivamente. Vocês podem observar que isso aqui foi meio... Se a gente observar, parece um improviso, né? Porque inicialmente não tinha o estéreo e o mono separado, e isso foi depois desenvolvido e foi difundido comercialmente, mas continuou mantendo a compatibilidade com o áudio mono original lá. Com um puxadinho. E tem mais um puxadinho aqui. O que tem lá em torno de 57 kHz? 57 kHz é... Deixa eu verificar aqui. 19 vezes 2, 38 vezes 3, 57. É a terceira harmônica disso aqui, né? 57. O que é esse tal RDS, RBDS aqui? Alguém deu um chute aí? Sem ler o que tá abaixo. Talvez alguma coisa digital. Isso. É um puxadinho extra para rádio FM. Porque isso aqui não era utilizado para as coisas anteriores, para as funções áudio mono e estéreo. E
Quem liga o rádio lá, principalmente no rádio de carro, que tem a mensagenzinha do rádio lá, o nome da rádio às vezes, a frequência dela aparece piscando, um textinho ali. É um serviço de transmissão de dados que pode ser transmitido junto com as rádios por áudio mesmo, com uma taxa baixa de transmissão, a 1187 bits por segundo. E é um esquema bem simples de demodulação diferencial. Se sincroniza aqui nessa... Quer dizer, depois de demodular o sinal lá de megahertz para a faixa de kilohertz, a banda base, se demodula de novo em cima desses 57 kHz aqui. E aqui vai surgir uma onda de baixíssima frequência que vai, então, carregar esses bits, que são realmente poucos bits são carregados, porque não é um texto para ser altamente dinâmico, algo assim. O nome da rádio, talvez, alguma informação, sei lá, uma informação de uso geral, condição meteorológica, uma coisa bem simples, data e hora, algo assim. E é transmitido junto aqui. Então, essa banda de FM, ela é cheia de puxadinhos e todos eles têm um motivo para serem organizados aí. Aqui para confirmar esses parâmetros, ó. A radiodifusão FM usa aquele delta F, 75 kHz e a largura de banda total 150 kHz. Então o índice de modulação aqui, que é o delta F sobre FM, que nós usamos como H logo acima ali, fica em torno de 5. Os canais de TV usam parâmetros parecidos aí, o som dele vem em 1,7, o índice de modulação. Bom, isso aqui são só para a gente se localizar com questão de quais são os parâmetros utilizados, e eu acho que eu já comentei isso aqui também, né, que o espaço entre transportadoras é 200 kHz.